Olá, mamães, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Falei que eu ia fazer um vídeo pra falar sobre rotina. Então, se você tá sofrendo aí com seu bebê, porque seu bebê não dorme, porque tá com cólica, né? São N fatores que interferem aí. Eu sofri muito com isso, muito. Porque, primeiro por conta de cólica, depois os saltos, os picos. O que eu posso te dizer é o seguinte: nesse período de salto, pico de desenvolvimento, não tem jeito. O sono deles ficam afetados mesmo, e aí cabe a você ter muita paciência. Mas a rotina, ela é extremamente importante. Como eu falei em outros vídeos, os bebês, eles gostam de saber o que vai acontecer. Por exemplo, ele sabe que depois que ele termina de tomar o banho, veste a roupinha, provavelmente ele vai mamar e vai dormir, né? Então ele já tem essa ideia. E aí, se você faz algo diferente, isso bagunça toda a rotina dele e automaticamente deixa eles um pouco mais estressado, manhoso, chorão, nervoso, né? Então, a minha experiência para vocês, como eu sempre falo, eu tenho profissionais que eu sigo aqui no próprio YouTube, você pode pesquisar aí na minha página, você vai ver, Doutor Odilo, é excelente para falar sobre isso. Tem Doutor Moisés e vários outros profissionais que estudam e vivem na pediatria, entendeu? Mas o que eu tô falando aqui é da minha experiência. Primeiro, rotina não tem a ver com horário pré-estabelecido, tá? Porque se ele dormiu tal hora, ele tem que acordar tal hora. Se você for seguir dessa forma, você vai se frustrar, porque nem sempre vai dar certo, e aí vai bagunçar todo o seu processo. O que você precisa é ter uma rotina estabelecida. Uma rotina é uma sequência de coisas. Lógico que se essa sequência de coisas coincidir com com os horários, melhor ainda. Então você tenta fazer com que essa sequência de coisas seja equipara aos horários que você precisa, né, para poder dar certo. Vou dar um exemplo. Eu falei em outros vídeos, sobre a rotina com o meu bebê. Então, meu bebê já sabe que ele vai acordar, ele vai tomar café, a gente vai brincar, né? E ele vai dormir. Ele já sabe que é essa sequência. Pode haver alterações? Pode haver alterações. Só que quando eu comecei a perceber que esse era o caminho certo, ficou muito mais leve. Porque aí, se ele não dorme, já sei que tem alguma coisa que eu fiz no processo aí que mudou a rotina dele. E aí eu já sei que isso vai interferir na minha rotina também. Então, a partir do momento que você segue isso à risca, você vai ver que é muito mais fácil, muito mais leve, menos estressante, menos cansativo. Nessa quarentena, por exemplo, tá tudo muito louco, gente. Tá uma loucura. Por quê? Como eu falei pra vocês, qual é a palavra que eu quero usar? Eu dou prioridade à sequência da rotina e não o horário. Então, por mais que a gente acorde mais tarde, a rotina permanece. Ah, beleza, ele é acostumado a acordar 8 horas da manhã. Nessa quarentena, a gente tá acordando às 10. Então, ele vai acordar às 10. Às 10 era a primeira soneca dele. A primeira soneca dele tá sendo lá pra 1 hora depois do almoço. É ruim isso? A rotina tá sendo estabelecida e eu tô me adaptando e adaptando ele tá dando certo. Então, o mais importante da rotina, mamães, é você se sentir bem e o bebê também se sentir bem. Não adianta você tentar se sentir bem e o bebê ficar sofrendo porque você tá tentando colocar ele para dormir num horário que ele não tá com sono, entendeu? Estabeleça uma sequência de coisas para o seu bebê saber que naquela hora tá na hora de dormir, por exemplo. Então, como eu falei, se ele sabe que terminou de tomar banho, você colocou roupinha nova, né? Você colocou uma nova roupinha, penteou o cabelinho, deu mamar, opa, tudo tranquilo para dormir, favoreça o ambiente, né? Fecha a janela, coloca uma musiquinha para acalmar, alguma coisa assim. Faça algo que você saiba que seu bebê vai se acalmar para dormir. E aí ele vai entender, opa, tenho que dormir. E automaticamente ele vai dormir. Agora, se você ficar estressada, ansiosa, querendo que ele durma, sinto muito, não vai dar certo.
Por quê? O nosso corpo, ele é perfeito. O leite, agora eu falo especialmente para as mamães que amamentam. O leite, ele é fabricado dentro daquilo que o bebê precisa e o seu sentimento, aquilo que você está sentindo, influencia diretamente na forma como o seu leite está sendo fabricado ali. Então, se você está passando por um alto nível de estresse, preocupação, ansiedade, o seu leite muda. E automaticamente o seu bebê muda também. Eu já falo por experiência própria. Quantas vezes eu quis que meu bebê dormisse e ficava assim, balançando o bebê, querendo que o bebê dormisse. Ele não dormia e não iria dormir. Até eu entender que é eu que preciso estar calma para transmitir aquela calma para ele. Senão não funciona. Parece coisa de outro mundo, gente, mas a gente só consegue isso com o tempo. E outra coisa também, eu comecei a observar que para que ele durma rápido, tipo, o meu bebê não tem muito mistério com ele. Alguns bebês talvez tenham mais dificuldades. Eu levo em torno de 15 minutos, no máximo, quando eu preciso fazer ele dormir. 15, 20 minutos. Há dias que esses 15, 20 viram 40. Principalmente se coincidir aí nesse período de salto, de pico de desenvolvimento. Mas fora esse período, com 15 minutinhos, 10, ele já tá dormindo. E eu percebi nesse período que, além da rotina, tem um nível de voz. Quem costuma cantar aí pro bebê dormir, né? Tem aquela canção que é só sua e dele. O nível, o tom, a altura da sua voz, a forma como você canta, tudo isso influencia para que ele pegue no sono. Você já reparou que quando você tá sussando, quem sussa o bebê no colo, tá sussando o bebê, tem um ponto específico, uma forma específica que você sussa ele, nina ele e canta, que ele simplesmente apaga. Pois é. Então eu já reparei isso, que não adianta eu pegar, ficar, dorme, neném, cacuca. Tem todo um processo. Não vou. E ele dorme. Outra coisa importante. Não acostume, não crie hábitos. Você precisa criar rotinas. Então, por exemplo, se meu bebê sabe que ele tem que dormir, ele vai dormir no meu colo ou na cama onde eu colocar ele. Porque ele sabe que tá na hora de dormir, entendeu? Se eu quiser ficar com ele no colo, ele vai dormir no meu colo. Se eu colocar ele na cama e deitar com ele na cama, ele vai dormir na cama. Porque se eu criar hábitos, qual é a diferença do hábito com a rotina? A rotina, ele sabe que tem que fazer aquilo, independente de onde ele esteja. Por exemplo, se eu for sair, der o horário dele dormir, ele vai dormir, eu vou respeitar. É importante respeitar isso. Imagina você, o seu horário de dormir você não dorme. O que acontece? Você fica com raiva, você fica estressada, você fica nervosa, porque você tá com sono e não pode dormir. O bebê é a mesma coisa. A diferença é que se ele não dorme, a casa não, né? Nós também não dormimos. Então, assim, pensando em você, pensando no seu bebê, a tranquilidade, a calma, né? Precisa partir de você, tá? Respira fundo, conta até 10. Não crie hábitos. Então, que ele sabe se na hora de dormir, ele vai dormir, seja na cama, seja no sofá, aonde você colocar, ele vai dormir, porque ele tá acostumado com aquela rotina. Se você criar o hábito dele dormir só no colo, por exemplo, só no seu colo, por exemplo, que tem um cheirinho do leite, muito provavelmente ele não vai querer dormir no colo de outra pessoa, a não ser que ele seja muito cansado. Então, assim, não crie esses hábitos. Crie rotinas. Então, quando eu quero que meu bebê durma logo, aí eu coloco ele no meu colo, dou uma ninada nele e ele dorme. Então, a sequência detalhe, canta musiquinha para dormir? Costume cantar sempre as mesmas musiquinhas. Por quê? Isso é minha sugestão, tá, gente? Ele vai associar. O cérebro da gente é de associação. Por exemplo, se eu falar para você assim, pizza, você pensou em pizza? De calabresa, você pensou em calabresa? Com bastante queijo. Acredito que você já até visualizou na sua mente aí uma pizza de calabresa com bastante queijo, não é? Então, o cérebro da gente, ele atende comandos. Então, quando você manda um comando para ele, ele vai fazendo com que aquilo se torne realidade lá dentro.
Com o bebê não é diferente, principalmente quando ele está em desenvolvimento. Então, são comandos. Eu tenho uma musiquinha que eu canto com o meu bebê, que é tipo essas cançõezinhas de niná, né? E aí, na musiquinha eu falo, dorme, dorme, bebezinho. Então, insistentemente, dorme, dorme, bebezinho. Eu tô ali, dorme, dorme, bebezinho. Cantando no meu ritmo, do meu jeito, o jeito que a gente se entende. Quando eu pego ele no colo, que eu começo a cantar, ele já sabe que é pra dormir. Às vezes ele até esperneia, porque, tipo assim, ele tá com sono, mas não quer dormir naquele momento. Aí ele dá uma esperneada, tipo assim, lá vem aquela música que é pra eu dormir. E aí dá 5, 10 minutinhos ele tá dormindo. Porque ele sabe que ele tem que dormir e a musiquinha que eu canto pra ele estimula um comando. Quer ver mais interessante? Nessa mesma musiquinha, eu tentava fazer rimas, né? E aí eu falava assim, dorme, dorme, bebezinho, vai acordar amanhã cedinho. E ele tava acordando cedinho. Se isso tem a ver, quem pode dizer são os especialistas, tá? Mas coincidência ou não, ele estava acordando cedo. E aí sabe o que eu fiz? Mudei a letra da música. Então a partir de agora é dorme, dorme, bebezinho, vai acordar amanhã bem tarde. Principalmente nessa quarentena. E não tá funcionando. Ele tá acordando 10 horas junto com a gente. Então, assim, o cérebro da gente recebe comandos. Você tá mandando comandos ali, ó. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Ele vai entender que é dormir, é fechar os olhos. E vai, vai, vai. E quando pensar que não, funciona até no automático. Quando ele ouve eu cantar a musiquinha, ele já sabe que é pra dormir. Porque eu canto aquela musiquinha só pra dormir. Tá? Eu tenho isso muito certo comigo. Eu acho que a gente precisa ter essas regras. Se eu canto essa musiquinha, é a musiquinha de dormir. Toda vez que eu cantar, ele sabe que é pra dormir. Mais pra frente, ele sabe que a cama é lugar de dormir, não é lugar de comer, não é lugar de brincar. Então a gente vai para a cama para dormir. Eu acho que essas questões têm que ficar muito clara na cabeça deles, mas ela também tem que ser clara para você como pessoa, para o seu marido, para sua família, né? Então vai muito de criação. Eu fui ensinada assim, quarto é lugar para dormir, cama é para dormir, né? Televisão, normalmente eles não recomendam televisão dentro do quarto, justamente para evitar isso. Televisão na sala, onde cria ali a família, né? Estão se socializando no quarto, você vai para dormir, você não vai pro quarto pra assistir televisão? Tudo bem, tem gente que tem, nada contra, tá, gente? Isso é um pensamento meu. Então, por mais que uma vez ou outra você queira assistir um filmezinho deitado na cama, que você pegar no sono já tá ali na cama, eu acho que é importante a gente ter essa separação. E quando você tem uma rotina bem estabelecida, a vida fica mais leve. Porque você sabe que a sua rotina vai equiparar com os horários, e aí você vai saber que determinado horário ele vai estar dormindo. Que se você acordar mais tarde, automaticamente a soneca dele também vai ser mais tarde. E isso vai te deixar mais tranquila, vai deixar o seu bebê mais tranquilo, menos estressado, tá? Demorou muito para eu poder chegar nesse consenso. Eu me estressei muito, muito, muito. Foram noites e mais noites em claro com ele, esperando ele dormir, impaciente, querendo que ele dormisse. Ele jamais iria dormir, porque eu estava ansiosa querendo que ele dormisse. Então ele não dormia, eu não dormia, a gente se estressava, ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Então, mamães, tenham paciência, tá? Vai dar tudo certo, vocês vão chegar naquele nível de se entender. Aproveitem o momento que ele mama, que ele olha pra você, essa troca de olhares aí, comecem a criar esse laço que dá certo, tá? Estabeleça as rotinas. Você quer que seu bebê tenha 2 sonecas? A gente sabe que conforme a idade, eles precisam de mais sono ou menos sono. Meu bebê, ele tá numa fase que uma soneca por dia seria suficiente. Então, dependendo do horário que a gente acorda, ele tem uma soneca. E dependendo do horário, tem 2 sonecas, entendeu? Então, assim, equilibrar isso para que fique uma rotina leve, gostosa e você consiga cuidar de você, cuidar da casa, das suas coisas, né? Isso, depois que eu entendi isso e absorvi isso para minha vida, tem dias que ele dorme, eu posso me planejar. Amanhã, na primeira soneca, eu vou fazer o almoço. E na segunda soneca, eu limpo a casa. Depois de amanhã, eu vou fazer minha unha.
né? Eu mesma dou um jeitinho em casa. Eu vou fazer minha unha, vou fazer minha sobrancelha. Dá tempo, dá certo. É só você se organizar dentro da rotina que fique melhor pra você e já vai adaptando o seu bebê, que ele vai crescer assim, entendendo essa sequência de rotina, entendeu? E aí vai ser bom pra você, bom pra ele, bom pra todo mundo, tá? Eu espero que eu não tenha confundido mais ainda a cabeça de vocês, mas eu tentei passar um pouquinho de como funciona comigo, como tem dado certo, desde que ele fez 9 meses, né? Mas se alguém tivesse me falado disso antes, ou se eu tivesse visto isso antes, quando ele estava mais novinho, talvez eu teria sofrido menos nos períodos que ele estava mais novinho, né? Então, assim, fica a minha dica. Eu espero que funcione com vocês, que dê certo. E se você tá assistindo esse vídeo, vai criar uma rotina, criou uma rotina e tá dando certo, comenta aí, põe aí nos comentários como é que tá sendo com você. Compartilha com a gente sua experiência, tá bom? Pra poder ajudar aí o nosso canal nessa interação, né? Pra gente conhecer um pouquinho melhor a rotina de outras mamães também, tá bom? Ó, beijo grande, espero que vocês tenham gostado. No vídeo anterior eu não falei, mas tá assistindo o vídeo pela primeira vez, tá gostando dos vídeos? Se inscreve aí, tá? Aproveita e já deixa o seu joinha pra ajudar esse canal a crescer. Ativa o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado. E quando alguém for pesquisar lá no Google sobre isso, vai ter mais informações também. A probabilidade do vídeo aparecer lá também vai ser grande e aí a gente pode ajudar mais mamães, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.